Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus mesmo, na verdade é graças a Ele mesmo. Ontem à noite mesmo eu estava pensando, até hoje de manhã, eu não estava passando bem, eu pensei que eu nem dava conta de pregar, mas graças a Deus estou aqui para pregar a palavra de Deus, mas eu achei que eu não ia dar conta, mas é a graça dele que tem nos ajudado muito mesmo, né? Aqui hoje vai ter a escolinha das crianças, depois da leitura da palavra, então as crianças vão com a irmã para lá. Nós estamos tentando fazer o melhor para agradar a Deus. Eu até falei que esse ano nós vamos procurar fazer o melhor para agradar a Ele, em todo sentido. Não só aqui na igreja, mas nas ruas, em casa onde nós moramos. Vamos procurar mostrar, porque às vezes nós queremos mostrar aqui na igreja que nós somos crentes, mas nós devemos mostrar mais ainda na rua e em casa, que nós somos crentes. Não é só na igreja. Na igreja isso aí já é uma coisa que fica como um esconderijo. Aqui é crente, mas lá fora não é. Não, você tem que ser crente lá e aqui. Você tem que ser crente em casa também. Até com a própria família. A família, nós cremos que somos família de Deus, então a família tem que ser unida também. A família que é unida, ela vai dar testemunho em casa e na igreja. Então, nós queremos que essas coisas aconteçam. Eu quero que aconteça comigo, com minha esposa, com meus filhos, com netos, com noras, genros e tudo. Eu quero que aconteça com todos nós, com a igreja toda, né? Então, aqui já está esses pedidos, nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler em São Mateus. Eu quero pregar um assunto hoje, eu sei que é um pouco difícil. A mensagem também, irmãos, tem uma mensagem que, na verdade, que tem alguns dos irmãos, como eu tenho, essa mensagem, a união invisível da noiva de Cristo. Mas quem é que tem essa mensagem aí? Quase ninguém. Então chegou essa mensagem, a união invisível da noiva de Cristo. Mas é a mesma data. Mas aí pode pegar lá, os irmãos podem pegar lá, porque chegou hoje essa mensagem. Então nós vamos ler a Bíblia. Como eu estava falando, nós vamos falar de um assunto. Não, vamos ler primeiro, depois eu vou falar. Eu vou ler aqui em São Mateus, porque nós vamos falar sobre os selos, como é que os selos foi pregado e como eles são cumpridos, né? Quando Jesus estava aqui na terra, ele pregou os selos. Então nós vamos ler a respeito dos selos. Então vamos começar aqui em São Mateus 24. Por isso que está aí assim, o título é O Anjo que Tinha o Selo do Deus Vivo. Nós vamos chegar a explicar sobre isso. Então vamos começar no verso 1 aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quer dizer, foram 3 perguntas que eles fizeram. E aqui Jesus começa a responder a pergunta que eles fizeram por último, que é sobre a vinda dele. Então aqui começa aqui começa assim: e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos.
Isso é o primeiro selo. Eu vou falando com os irmãos, aonde vou lendo. Primeiro selo. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos abster, que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Esse é o segundo selo. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Esse é o terceiro selo. Agora, vamos aqui para o verso 9, que você sabe que é o quinto selo. Então, vocês vão notar que não ficou um verso para o quarto selo. Então, vamos verso 9. E então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Isso é os judeus. Vocês notaram aqui? E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Vocês notaram que o quarto selo não está escrito aqui, nós vamos falar por que ele não está escrito. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela graça do Senhor estendida sobre nós. Meu Deus, quantas pessoas hoje, Senhor, que estava vivendo, que viveu à noite, e talvez na manhã, Senhor, eles não amanheceram vivos, eles morreram, mas nós ainda estamos aqui, Senhor. Poderia ser um de nós, mas eu creio, Pai, é porque nós ainda não estamos na posição correta, então nós ainda estamos vivendo aqui na terra, Pai. Ajuda nós, Senhor, nesta hora. Toma conta de nossas vidas, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, força e poder para vencer todas as coisas, Pai. Nós estamos orando, Senhor, pedindo misericórdia para cada um de nós que estamos vivendo aqui, Senhor, tendo oportunidade, Pai, de receber a vida do Senhor, Pai, em nós. Olhe por nós, meu Deus do céu. Tem misericórdia dos teus filhos que estão aqui, Senhor, e também daqueles que estão ouvindo através da internet, Senhor. Meu Deus, ajuda nós, Senhor, a receber a Tua graça, o Teu Espírito, para poder, Senhor Deus, poder orar por esses irmãos que estão doentes, Senhor. Como nós citamos o nome deles aqui, Senhor. Ajuda nós, Pai, tem misericórdia de cada um, Pai. E abençoa, Pai, e ajuda o irmão divino, por exemplo, Senhor, está tão fraco, Senhor. Ajuda ele, dá ele força, Senhor, para que ele possa, meu Deus, continuar vivendo. Senhor, também nós oramos pela irmã Cheryl e família, pela irmã Ivone, pela irmã Carol, pela família do irmão Nazareno, Senhor. Nós incluímos todos, Senhor, para que o Senhor possa ajudar, Pai, a todos eles, Pai, dando eles saúde, dando eles mais fé cada dia, Pai. Meu Deus, também para o irmão Severino, Senhor, que está completando mais um ano de vida, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ajudar o irmão Severino, dar ele força para continuar trabalhando, para cuidar da sua família, Pai. Meu Deus, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Também nós, Senhor, queremos estar em Tuas mãos, Pai. Pai, e assim nós pedimos, fala conosco mais uma vez, Senhor. Me ajuda a ajudar esse povo, Senhor. E ajuda esse povo a entender a Tua palavra, Senhor. Dá a eles sabedoria. Me dá sabedoria para explicar a Tua palavra. Dá a eles sabedoria para entender a Tua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar nesse culto e que nós possamos sair daqui abençoados nessa noite. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.
e pode se sentar, e as crianças podem ir lá para o salãozinho lá com a irmã. Essa escolinha assim ajuda muito as crianças, ajuda muito, porque lá elas aprendem, lá elas não ficam como nós, como eu, por exemplo. Quando eu ia na igreja, eu tinha medo de gente, tinha medo de alguém me chamar para orar, eu tinha medo, ficava escondendo das pessoas. E às vezes os que já cresceram, que não tiveram assim, igual eles estão aprendendo, lá não, fica um querendo perguntar quem quer orar, todo mundo quer orar. Por quê? Porque estão sendo bem ensinados. Agora, às vezes a gente chama um aqui, ele fica encolhido igual eu ficava. Eu tinha medo, mas medo mesmo, eu confesso, diante desse púlpito aqui, ó, eu tinha medo de um pregador me chamar para fazer uma oração. Mas hoje, graças a Deus, esse medo foi embora. Porque medo não é de Deus, medo é do diabo, sabe? Então, por isso nós temos que entender essas coisas. Medo não é de Deus. Todas as coisas que atrapalham a vida nossa não é de Deus. É isso que nós precisamos de entender. Tudo que atrapalha a nossa vida não é de Deus. Eu quero que você saia daqui desse culto com bons pensamentos, não com os maus pensamentos. Porque se você sair pensando mal daqui, vai atrapalhar a sua vida. Sai pensando bem, que tudo que é falado aqui é para o bem de vocês. Nós pregamos, falamos, corrigimos. Quando há uma correção, é para mim também, não é só para vocês. A correção é para todos nós, sabe? E nós devemos dar graças a Deus, que ainda tem um Deus que está nos corrigindo. Nós estamos vivendo numa igreja que Deus ainda está corrigindo os seus filhos. Isso é muito importante para nós, né? Então, pela graça de Deus, nós estamos aqui e aprendendo, cada dia nós aprendemos algo acerca daquilo que a Bíblia diz e a palavra e a mensagem diz. Tudo que a gente procura ensinar, e eu sei que é difícil para vocês, é difícil para mim mostrar para vocês, mas é difícil também, eu sei que é difícil para vocês entender. Mas se vocês colocar suas mentes completamente olhando para cá, não olhando para mim, mas para dar atenção no que vai sair do púlpito, por certo vocês vão sair daqui abençoados. Vocês vão entender realmente o que é a palavra de Deus, como é que a Bíblia foi escrita, como é que o São Mateus 24 está relacionado aos gentios, está relacionado aos selos. Quando Jesus começou a pregar São Mateus, ele já estava pregando para os gentios, e as outras parábolas já eram para os judeus. A maioria das outras parábolas era para os judeus que estava rejeitando ele, então ele também estava rejeitando aquele povo. Aí ele começa a pregar aqui para os gentios. Aqui em São Mateus é quando o Cordeiro estava falando. Todo mundo sabe que Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando ele estava vivo aqui, ele estava falando, ele estava pregando a respeito dos selos. E a maneira que ele prega é a maneira que ele cumpre. Porque quem cumpre a palavra é Deus. Amém. Aí é que nós vamos entender que aqui, da maneira que ele ia cumprir em Apocalipse, é a maneira que ele escreveu aqui em São Mateus. Vocês notam que ele não deixou um verso para o capítulo, um verso do quarto selo, ele não deixou. Exatamente porque esses dois selos cumprem juntos. Eles cumprem juntos aqui na terra. Quer dizer, o quarto selo é para nós, nós estamos vivendo o quarto selo. E o quinto selo é para os judeus. E esses judeus do quinto selo, o selo que nós vivemos. E Deus, esse Deus que é tão maravilhoso,
e que tem uma sabedoria que ninguém tem. Ele coloca as coisas e deixa isso da maneira que os filhos dele, nesse tempo, entendessem o que ele estava pregando. Então, você nota que no lugar do quarto selo, ele coloca o quinto, porque o quinto selo é o primeiro cumprimento dentro do nosso tempo. O quinto selo cumpre primeiro, porque a revelação do quarto selo, a águia revela o quarto selo, e a águia só pode revelar depois que o quinto selo cumpre. E é por isso que em São Mateus ele deixou isso bem claro. Verso 9 é o mesmo verso 9 de Apocalipse 6, verso 9 é o quinto selo. E o verso 9 de São Mateus é o quinto selo, é os judeus. É para os judeus também. Ele deixou o verso 9 tanto em Apocalipse quanto em São Mateus. Porque é para os judeus, não é para nós. Mas ao mesmo tempo que ele está mostrando isso, ele mostrou também em São Mateus 24, verso 31, ele disse: aprendei, pois, a parábola da figueira. Isso significa assim: quando vocês virem os judeus retornando para lá, é a abertura do sétimo selo. O anjo já está na terra. E o anjo aparece primeiro, por isso que eu coloquei aqui o anjo que tinha o selo do Deus vivo. Ele aparece em Apocalipse 7 exatamente para isso, para parar os 4 anjos que iam destruir a terra. Se aquele anjo não aparece, Hitler, Mussolini, Eichmann e o outro ia destruir, mas o anjo aparece para parar a guerra. Porque ela não podia continuar. Por quê? Por causa do servo de Deus. Era por causa dos judeus. Parou a guerra por causa dos judeus. Não foi por outra causa, não. Ele parou por causa dos judeus. O servo de Deus. Então ele parou a guerra. E é claro, irmão, se ele parou a guerra, logo haveria uma revelação para nós. Haveria um anjo. O mesmo anjo que tinha o selo do Deus vivo para selar os judeus, também trouxe a revelação em 1946. O anjo que levou Israel é o mesmo que revelou através de um corpo humano. E ele começa, por isso que eu quero que os irmãos entendam isso. A primeira revelação é os judeus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, quando nós... Aí vem a revelação no sétimo selo. Essa revelação é que Jesus, quando ele pregou os selos, quando chegou no 32 de São Mateus, ele pregou em parábola relacionada ao chamamento dos judeus, que era o sétimo selo. Então veja o que acontece. Quem é o sétimo selo? É o próprio Deus. Quem toma o lugar da águia? É um profeta, não é isso? A águia, um profeta é uma águia. Mas quem fala através desse profeta? É o próprio Deus. Ele é essa revelação, você não pode ver. Eu não enxergo ele, nem você, mas você pode ouvir a voz dele. Aqui está a voz dele. Aqui está. E é por isso que lá o verso 9 está falando, relacionado, se vocês querem, depois eu não vou ficar lendo, mas Lucas 21, do verso 20 ao 24, vocês vão notar lá: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completa. Está vendo? Será pisada pelos gentios. Está vendo? Está lá cheio de gentio lá, tá? Ainda está até hoje lá. Mas só que nós já temos a revelação. E quando essa revelação chega a nós, aqueles gentios que estão lá não sabem nada a respeito de Jesus. Estão sendo envolvidos e diz que está levando mensagem para os judeus. Os judeus não precisam de mensagem de gentio nenhuma. Quem leva a mensagem para os judeus é os 2 profetas.
Aqueles lá é só para enganar o povo. E eles sendo enganados, porque quando a noiva foi tirada da terra, então esses dois profetas entram em ação, entram pregando. Aí, todos que estão lá tentando enganar, vão virar estopa, acabar. Porque nós temos uma revelação, e eu e você tem que entender ela agora. Porque quando ela partir para lá, só vai ficar papel. Hoje nós podemos dizer aqui, nós temos Deus aqui. Agora, não é só o papel, é o Espírito dele que ainda está aqui. O Espírito desse anjo ainda está aqui. Por isso que está muito claro, eu posso ler, eu gosto de ler, para vocês entenderem por que eu volto lá em 1946. Porque em 46 há 2 selos abertos para nós. Primeiro é o 4º selo, é uma águia, é um homem andando e Deus andando através daquele homem. Aí vocês vão entender sobre aquilo que nós falamos, sobre uma águia no galinheiro. Quer dizer, havia uma águia andando ali, ela não estava entendendo nada, mas quando ela ouviu a voz de Deus, ela passou a entender que havia uma voz diferente. Aqui nós encontramos que a maioria até hoje não entende nada a respeito, mas Deus começou a andar na terra desde 46. Ali já era Deus andando na terra, em 2 pés, para que alguém pudesse aceitar e alguém rejeitar. Então, desde lá, veja aqui, eu quero mostrar só para vocês verem, e para nós continuar. 221 dessa mensagem, perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Agora, você sabia que a bandeira judaica é a bandeira mais velha do mundo? Você sabia disso? E ela está ali adormecida por 2000 anos. Mais que isso, sim, cerca de 2500 anos, a bandeira judaica, aquela estrela de Davi de 6 pontas, não tremulou por 2500 anos desde que foi levada da Babilônia. Agora, porque o Império Romano os venceu e o Messias veio e eles o rejeitaram. Então ela foi levada. E eles foram espalhados para os 4 cantos da terra, os judeus. 4 cantos da terra. Mas você sabia que em 6 de maio de 1946, o anjo do Senhor, aquela bandeira voltou para Jerusalém outra vez? Você sabia disso? Está vendo aqui? Aí ele diz, deixa eu voltar aqui. Você sabia que em 7 de maio de 1946, o anjo do Senhor apareceu para mim no dia seguinte aqui em cima e me enviou para todo mundo para trazer um reavivamento? Quer dizer, você sabia disso também? Está vendo aqui? O mesmo anjo que levou Israel. Por isso que quando aprender depois a parábola, ele estava falando relacionado ao 7º selo, a abertura do 7º selo. E que esses, nós vamos ler aqui na festa das trombetas, e que esses judeus que morreram, depois nós vamos ler os selos também para vocês entenderem, e que esses judeus que morreram dentro do nosso período, eles morreram dentro do 7º selo já, porque o 7º selo já estava atuando aqui. Não podia atuar lá na Palestina, tinha que atuar aqui. E esse 7º selo era o próprio anjo que estava aqui. E esse anjo é o próprio Jesus. Já estava atuando, trabalhando, parando a guerra. Aquele anjo que tinha o selo do Deus vivo é o mesmo que trouxe o selo para mim e para você. É o mesmo anjo. Mas ele tinha o selo para selar os 144 mil. Em Apocalipse 7 não tem nada a ver com a noiva, porque a noiva, ela recebe uma mensagem antes. Agora ela está entendendo, procurando entender agora a mensagem que já estava aqui quando
esse Deus que estava aqui durante essa chamada de Israel para lá, esse mesmo Deus já estava tendo um mensageiro, preparando um homem para falar através dele. E é por isso, irmão, olha, a gente vê tanta coisa sendo falada aí, as pessoas até falam assim, olha, eu creio no mensageiro, eu só não creio, sabe como é que é? Eu só não creio que alguém que está no púlpito pode ler mais mensagem do que a Bíblia. Olha para você ver, eu creio que é a mesma coisa do passado. Se hoje nós cremos numa lei, que nós falamos lei de Moisés, a lei de Moisés é a lei de Deus. Amém. Quem não creu que aquilo era de Deus, morreu. Hoje, quem crê que a lei de Moisés apenas hoje, não dá vida para ninguém, mas quem crê nessa mensagem hoje tem vida. Aqui, ó. Porque Deus está trabalhando agora na mensagem. Ele já trabalhou no passado, já salvou as pessoas, mas Ele está salvando alguém hoje. E Ele tem uma mensagem hoje, sabe? E assim como a própria irmã de Moisés falou contra a própria esposa dele, e Deus enviou uma lepra nela, quem falar mal de William Branham também vai receber uma lepra. E a lepra hoje não tem perdão. Porque quem falar mal do mensageiro, está falando mal de Deus. Porque esse mensageiro foi Deus quem enviou. Então, deixa eu continuar. Então ele apareceu para mim no dia seguinte aqui em cima e me enviou para esse avivamento. Na própria manhã seguinte, quer dizer, Israel foi num dia, no outro dia o anjo apareceu, já estava liberado para nós. Aí já não tinha nada a ver com os judeus, porque ele já estava lá na Palestina esperando pelos dois profetas. Mas aí Deus aparece para William Branham, para trazer essa mensagem que nós estamos lendo, para a nossa saúde da alma. Tá? Então disse aqui, ó. Então ele disse aqui, ó. Deixa eu ir aonde eu estava. Assim que o sol se pôs naquela tarde, o anjo do Senhor apareceu aqui nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, quando vides a figueira e o restante das outras árvores produzindo. Você sabe o que é as outras árvores? São as igrejas aumentando. Quando vi Israel voltando para a Palestina e muita igreja aumentando, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Vocês estão vendo quando cada dia que passa mais igreja? Essas são as árvores aumentando, mas em meio a tudo isso, há uma mensagem de salvação, que nós precisamos de ter o conhecimento dela. Tá? Uma outra coisa que eu quero ler para os irmãos aqui, eu não sei se eu creio que o irmão Silas não anotou, mas eu quero ler aqui em Apocalipse. Não precisa dos irmãos ler, não. Só escuta aqui. Só para os irmãos verem uma coisa aqui. Vocês vão entender que esses judeus morreu dentro do quarto selo. E por isso que quando a gente lê o quinto selo, não há nenhum acontecimento na terra. Eles já estão em outra dimensão. Porque eles morreram dentro do nosso selo. Olha para você ver como que Deus, a sabedoria de Deus é tão profunda, que da maneira que ele citou lá, aqui ele cumpre. Escute bem, nós vamos ler sobre o quarto selo, aqui em Apocalipse. Escute bem aqui, verso 6, verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. Isso é o selo nosso. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte,
e o inferno os seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Você viu a matança no quarto selo? Está vendo? E nós estamos vivendo ainda nele, mas só que isso já aconteceu, em parte, eram os judeus que estavam morrendo. Está vendo? Agora, vamos continuar, verso 9, que nós lemos o verso 9 de São Mateus. Agora vamos no verso 9 aqui. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Vocês notaram que não tinha um acontecimento aqui? Já tinha acontecido dentro do nosso selo. No quarto selo aconteceu. Mas aí, quando o quinto selo é aberto, ele já tinha morrido. As almas já estavam debaixo do altar, clamando, e Deus deu eles vestes brancas. Eu posso ler, deixa eu ir acompanhando, para vocês verem uma coisa. Eu vou acompanhando, que aí vocês vão entendendo melhor. Olha aqui, por que Deus deu veste branca para eles. Aqui, eu vou ler o 155 da mensagem Festa das Trombetas. Eles ganharam vestes brancas porque eles estavam na nossa dispensação. Como eles não criam em Jesus, eles morreram pela palavra, pela lei que eles conheciam e pelo testemunho que eles deram. Então eles morreram. Deus deu o veste branco para eles, falando com eles assim, espera um pouquinho de tempo, até que o resto de seus irmãos, os que estão na Palestina, está vendo? E os dois mensageiros, morra. Então espera um pouquinho, eu vou dar veste branca para vocês, até que venha a mudança do corpo seus. Para vocês entenderem melhor. Porque eles não recebem, quem recebe primeiro é a noiva. A mudança do corpo vem para a noiva, ela vai para as bodas. Mas eles não recebem até que os dois profetas pregam 3 anos e meio lá. Aí, para eles estar no milênio, eles têm que ter um corpo. Mas a noiva recebe primeiro. Está vendo? Essa verdade é para a noiva ficar pronta. Ela fica pronta com essa verdade. Nós não damos conta, mas a verdade que está aqui, ao crer nela, nós vamos ser transformados. Então, vamos aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, sobre o quinto selo. Aqui, 155 da mensagem Festa das Trombetas. Eu sei que é difícil, porque chega lá, talvez minha esposa vai falar, eu quase que não entendi. Mas chega lá, eu explico para ela, né? Mas eu quero que vocês entendam que às vezes vocês não vão encontrar comigo o tempo todo, né? Porque às vezes fica difícil, que eu vou numa mensagem, eu vou na Bíblia, eu vou aqui, eu quero que vocês entendam o quadro. O profeta diz que aqui é como montar um quebra-cabeça, e você não pode deixar nenhuma peça para trás. E montar um quebra-cabeça, você sabe como que é. Se você for montar um quebra-cabeça, se estiver errado, vai sobrar uma peça. Mas aqui não pode sobrar nenhuma peça, tem que dar certo. Observe agora exatamente a continuidade da Escritura. Deixa eu ler do 153, para vocês entenderem melhor, porque aí está relacionado a nós também. Isso tem sido chamado da igreja para fora. Você não está sendo chamado agora? Pois é. Isso tem sido chamado da igreja para fora. Observe atentamente. Agora, o qual posteriormente ele os levou para a terra da promessa. O que ele fez com os judeus? Levou eles para a terra da promessa, porque eles vão encontrar com Deus, não é lá, não aqui. Lá eles vão encontrar com Deus. Encontra com Deus através de 2 profetas. Aqui nós encontramos com Deus através de um profeta. Tá? Então, para vocês entenderem melhor. Então ele diz, o que ele fará a mesma coisa em símbolo, ele leva a igreja para a terra da promessa. Viu o quê? Recordem, todas as trombetas soaram sobre o 6º selo, somente então que isso soou. O 6º selo foi exatamente a Segunda Guerra Mundial. Então chama Festa das Trombetas, que Israel só voltaria através da Festa das Trombetas. Soou as trombetas, Israel está lá na Palestina.
Mas Deus veio e falou assim: não, agora vocês têm que parar com a guerra, porque eu ainda tenho mais para selar lá do outro lado. Aí, até o próprio Hitler, quando chegou o momento, ele disse: agora eu vou parar de matar vocês aqui, vou mandar vocês lá para a Palestina, vou acabar de matar vocês lá. Ele teve uma morte misteriosa, porque ele não podia. Lá não, lá é só Deus, tá? Lá é só Deus. Observe agora atentamente a continuidade da Escritura, exatamente a mesma. Sobre a sétima trombeta é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Paralelo, tá? Nós descobrimos sobre o sétimo selo que quando estas almas que estavam sob o altar ali, que receberam vestes, a eles foram dados vestes, não que eles as tinham ganhado, porque eles estavam na dispensação quando Deus com graça ainda estava lidando com os gentios e não com os judeus. Entendeu agora? Eles receberam vestes porque Deus já estava trabalhando conosco. Ele já tinha o comando preparado. Israel foi para lá, Deus falou com ele lembrando. E aqui está onde o corte da maioria das pessoas gentias é a mensagem de um mensageiro. É a mensagem de um mensageiro. Nós podemos voltar de novo lá. Israel saiu, rejeitou Moisés no início, e aquela rejeição Deus estava de olho naquilo, mas Deus tinha uma promessa de tirar eles, tirou eles na verdade, porque Deus cumpre com sua palavra. Tirou eles, atravessou o Mar Vermelho, chegou lá, o próprio Moisés, que estava liderando aquele povo, ele chegou e falou com ele: sai da frente que eu vou destruir todo esse povo, vou levantar uma nova geração. Moisés entrou na brecha e disse: Senhor, quer dizer, se o Senhor fizer isso, o povo vai falar que o Senhor não deu conta. Aí ele disse: então tá bom, o meu anjo vai diante deles, mas eles não vão entrar na terra prometida. Quer dizer, o anjo vai, durante 40 anos, o anjo vai andar com eles no deserto, mas vai morrer todos. E morreu, porque ele já tinha rejeitado a mensagem. Então muita gente está andando com a mensagem na mão, vai morrer, não vai viver. Porque para viver você tem que crer e obedecer como ela está escrita. É como está escrita e não de outra maneira. Qualquer outra maneira é morte na certa. Porque a mensagem hoje, irmão, como eu não sei um dia que eu estava falando aí, Jesus é o caminho, não é isso? Mas o mensageiro não veio restaurar o caminho? Pois é, então a mensagem é a chegada do rapto, é a chegada do milênio. Como você vai torcer ela? Como nós vamos chegar no milênio? Quando ela aqui é a continuidade do caminho. A mensagem é a continuidade, pois ela é Deus falando comigo, com você. Tá? É isso que nós temos que entender. Nós precisamos de entender. Vocês notaram aqui o que é o quinto selo? O quinto selo aconteceu dentro do nosso período. E quando aconteceu aqui, o sétimo selo, para vocês entenderem, quando aconteceu a morte dos judeus aqui que eu falo entre os gentios, esse Deus, Criador dos céus e da terra, já estava aqui. Para defender os judeus e defender os filhos dele, para não falar contra os judeus. Porque qualquer uma pessoa que fala contra os judeus está perdida. Eu não estou falando aqueles que vai ser destruído pela bomba. Estou falando de Israel predestinado. Ninguém pode falar contra Israel predestinado. Porque na verdade que não é por ser descendência de Abraão, que são todos filhos, mas é o Israel predestinado é que é salvo. Uma parte deles morreram aqui entre os gentios e outra parte espera lá. Sabe por quê? Eu vou ler, só para os irmãos entenderem, porque na verdade a gente fala, os 144 mil está lá, mas se a gente ler a Bíblia, você vai notar
que uma parte já morreu e outra parte vai morrer. Vamos continuar lendo o selo, quinto selo, verso 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e os 2 profetas, e de seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Se completasse o número dos conservos e dos seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Roma vai fazer guerra. Roma vai, quando os 2 profetas começar a pregar, Roma vai ser a primeira a fazer, porque quando a noiva sobe, o diabo desce e já encarna no homem. Então ali já é o diabo encarnado. E o diabo vai ficar mais irado contra tudo que é Deus. A virgem Nécia, que ficar aqui, vai sofrer, mas sofrer tanto, mas tanto que não tem nem conta de falar. E os judeus vão sofrer muito, mas só que os judeus têm uma vantagem, que os judeus vai sofrer, mas com 2 profetas lá. Tem uma mensagem para eles lá. Mas é a virgem Nécia. Parece que vai ficar num lugar neutro. O mensageiro que foi rejeitado partiu. A mensagem que tinha aqui dele levou o povo para o céu. E agora? Agora 2 mensageiros lá. E agora a agitação aqui. Porque se 2 mensageiros estão lá e eu não fui, aí, que será? Que será da pessoa que vai ficar aqui? E o sofrimento? Porque agora nós podemos sempre dizer: o rapto não aconteceu ainda, os 2 profetas não estão lá ainda, mas e o dia que ele estiver lá? E agora? Aí não tem jeito de falar assim: ó, o rapto não aconteceu, mas e os 2 profetas lá? Aí é o jeito de dizer: aconteceu e eu fiquei. Não é isso? Mas vamos pedir a Deus que isso não aconteça conosco. Que nós possamos estar seguros, como Eliseu estava seguro e não deixava. Ele sabia que o Deus de Elias... Você viu? Quando ele fala, Elias falou: eu vou, mas ele podia falar assim: mas Elias vai e o Espírito fica. Não, mas o Espírito estava em Elias. Fica aí, Eliseu, eu vou a tal lugar. Não, eu não vou ficar não, aonde o senhor foi eu vou. E aí foi indo, Elias chega e fala com ele, fala: e agora? O que você vai me pedir alguma coisa? Pediu alguma coisa? Ele falou: dura coisa você me pediu, é uma porção dobrada do teu espírito. É duro, mas ele disse: mas se você me ver quando eu subir, isso te será dado. Agora, você acha que não está a mesma coisa? Agora, só que o que está aqui, você não vê ele. O resultado está aqui, ó. O resultado está aqui. Se nós estamos seguindo Elias hoje, porque Elias não é o William Brano, Elias é Jesus Cristo. Está vendo? O Elias é Jesus Cristo. Você tem que entender isso. E é por isso que ele sabia que ele estava chamando ele de Elias, mas o nome dele era o Tisbita, Elias. Mas só que o Espírito que estava nele que era o principal. Porque quando Elias subiu, a porção caiu sobre Eliseu. Está vendo? Quer dizer, quando William Brana partiu, a porção que nós precisamos está aqui. Está aqui, ó. A palavra de Deus está aqui. Vocês notaram como é? Então, deixa eu mostrar. Eu quero que os irmãos entendam muitas coisas aqui. Passa rápido demais. Eu quero que os irmãos entendam. Eu trouxe o 4º selo aqui, talvez eu não vou ler, mas
eu até anotei aqui praticamente as últimas partes do quarto selo, para provar que essa mensagem que veio no quarto selo é exatamente a mensagem que vai condenar o mundo. Como aquela mensagem de Elias condenou Jezabel e Acabe, essa mensagem condenará o mundo. Por isso que eu estou falando, não podemos nem vir na mente de rejeitar o mensageiro. Deixa eu ler só um pedacinho aqui, né? Só para os irmãos verem uma coisa aqui, ó. Eu anotei aqui, eu nem ia ler, não, mas deixa eu ler aqui. 352, aqui, 352, diz assim, ó. Talvez eu leia uma parte, depois pulo para frente. Jezabel é o tipo da igreja moderna hoje, porque os católicos e os protestantes estão se ajuntando agora. Não há como rodear isso. Ambas são denominações, e então são como mãe e irmã, isso é tudo. Eles agitam, discutem um com o outro, porém são a mesma coisa, ambas prostitutas. Agora, eu não estou dizendo isso de mim mesmo, estou proferindo do assim diz o Senhor. Ouviu? Isso é correto. Quer dizer, quando ele proferiu assim diz o Senhor, nada de William Branham, era Deus. Agora nós observamos, Jezabel foi morta por ordem de Deus, foi morta porque Deus fez com que Jeú descesse ali e o lançasse da janela e o matasse, a Jezabel. E os cães comeram sua carne, isso é correto? Jezabel literal, a congregação diz amém. Acabe, seu rei, a cabeça, os cães lamberam o seu sangue, como predisse o primeiro Elias. Veja, para onde estamos indo, não vê você? Quer dizer, assim como disse o primeiro Elias, vamos ver agora o que vai dizer, né? Porque o primeiro Elias foi um homem rejeitado pelas igrejas, e Jezabel e Acabe era a cabeça daquelas igrejas, igreja e estado todos juntos. E Elias revelou os pecados de Acabe e ele os condenou, ele ordenou que todas as igrejas voltassem para a palavra verdadeira. Se isso não é exatamente o que o segundo Elias deve fazer quando ele chega a essa igreja nesse dia, restaurar de volta a fé original, eu não sei como você se esquivará disso, correto? Volta para a palavra verdadeira, e isso é correto. É uma ordem, é um pedido, é uma ordem de Deus. Agora, se você deseja ver seus corpos, vamos voltar aqui em Apocalipse 19, depois que a palavra os matou. A mensagem vai matar. A mensagem de Elias hoje vai matar o resto que ficar, por rejeitar a Deus, porque rejeitar a mensagem é rejeitar Deus. Sabe? Veja aqui, depois que a palavra os matou. Agora a palavra irá matá-los, você sabe disso, correto? Agora você apenas observe e veja o que acontece quando Cristo está vindo. Em Apocalipse 19, começando com o verso 17. E vi um anjo que estava sobre o sol. Agora isso é após, veja, aqui em cima, e suas vestes estavam salpicadas de sangue. E ele, vou ler essa parte, mas eu vou ler aqui. E vi um anjo, aí 358. Agora observe, ele segue adiante. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Da sua boca, como da boca de Deus para a boca de Moisés. O veio? Entendeu agora? Da boca de Deus, pela boca de William Branham, a palavra que veio matará o mundo. E aqui na frente, eu não vou ler mais, mas haverá duas ceias, uma nas bodas e uma aqui. Aqui vai ser a ceia dos animais comendo, os tribunos comendo a carne de todas as pessoas. Mas haverá uma ceia com o Senhor, com aquele salvo lá em cima. Preste bem atenção numa coisa.
A palavra desse Elias que está aqui leva um povo para o céu. A palavra desse Elias que está aqui mata um povo aqui na terra, para não sobrar nenhum, porque até Apocalipse 19, verso 21, não fica um ser humano vivo, morre todos. Depois vocês leem, no 21, é o fim desse mundo. Não sobra uma pessoa pela palavra desse Elias. Pense bem, um homenzinho como esse que Deus escolheu para trazer uma mensagem como essa. Rejeitado pelo mundo, mas aceito pelos filhos de Deus. Para trazer uma mensagem de salvação. Vocês notaram? No quarto selo eu só anotei esse assunto, mas agora vamos para o quinto selo, que eu estava falando que os dois selos trabalham junto. Veja a revelação da águia, está exatamente no quinto selo. Por que ficou, né? Então vamos ler aqui, agora vocês vão entender melhor o que Jesus... Eu já mostrei, se eu fosse ler tudo aqui, junto aqui, vocês iam notar uma coisa. Se vocês pegar a mensagem do quinto selo, mais ou menos até na metade dela ainda continua pregando o quarto selo, falando sobre os selos. Da metade para frente é que ele vai pregar o quinto selo. Aí vocês vão notar que os dois selos estavam unidos. E quando chega no sexto selo, ele foi falar sobre o selo, ele não encontrou o quarto selo de jeito nenhum. E ele falando, mas eu não li isso ontem aqui, mas só que já estava revelado aqui. Quem revelou foi Deus. Nem o William Branham pôde entender, ele parou com aquilo sem ele entender, mas Deus já tinha revelado tudo. Daniel não entendeu o livro dele também não. Senhor, qual é o fim das maravilhas? Fecha o livro e só será revelado no final. Deus revela a palavra do jeito que Ele quer. Agora, nós que ficamos aqui é que tem que entender. Agora a palavra foi revelada. Quando o mensageiro estava falando, Deus estava trabalhando na vida e a mente do William Branham não estava ali, era a mente de Deus. A mente de Deus é que estava trabalhando, era a mente de Cristo nele. E ficou do jeito que Deus queria. Tá? Então deixa para mim rapidinho que eu quero ler a outra. Mas vamos aqui, o 186 da mensagem do quinto selo. Agora a quarta besta, todo mundo sabe que são 4 poderes: o leão, o boi, o homem e a águia. A quarta besta que está falando aqui é a águia, né? A quarta besta que foi enviada para combater o anticristo nessa última besta. Você está preparado? Está perguntando se vocês estão preparados. A congregação diz amém. A última besta que foi enviada, ou o último poder para combater o anticristo, o qual estava contra os ensinamentos de Deus, o anticristo, foi uma águia. O veio, a quarta besta vivente foi uma águia. É por isso que o selo estava sendo revelado em um ser vivente. Não ficou o verso lá, porque a revelação vinha exatamente através de um ser que estava vivendo para revelar o 7º selo, que é o próprio Deus na terra. Ser vivente, aí disse aqui, ó, é uma besta vivente, uma águia. Agora você simplesmente estuda as eras, estuda as escrituras, é a águia, e na Bíblia a última era foi a era da águia. E Deus compara a águia com seus profetas. Veio? Agora observe. A última era, a era da águia, o revelador da palavra verdadeira. O rei. Mas deixa eu continuar um pedacinho aqui, só para vocês verem uma coisa aqui. Que muitos talvez nunca ouviu. Aqui, o profeta, porque ele estava ali no meio, como ele fala aqui, ó, ele estava no meio ali, no nosso meio, e ele era um homem, mas ele estava querendo dizer assim, olha, vocês estão olhando, eu sou um homem, mas não olha para mim como um homem não,
o que está acontecendo é coisa muito maior do que vocês estão vendo. Porque esse homem aqui é aquele que está em Apocalipse 22. Quando João quis adorar ele, aí ele falou: não, eu sou profeta como você não pode me adorar. Ele achava que ele era Jesus, como muitas pessoas acham que o William Branham era Jesus, mas o William Branham não é Jesus. Jesus é a revelação que veio através dele. Mas lá, aqui, deixa eu ver, mesmo que eu demore um pouquinho, viu, irmão? Mas eu não vou parar assim, facinho não, tá? Eu quero que os irmãos entendam aqui. 22, verso 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E ele disse: olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, dos profetas que guardam as palavras desse livro. Adora, eu acho que eu li certo, né? Adora a Deus. Quer dizer, você não vai me adorar não, porque eu sou um profeta como você. Você viu aqui? Aí você vai notar que quem ia receber essa revelação aqui era através de um profeta, a noiva receberia aqui. Então disse aqui, ó, eu vou ler só a partezinha aqui na frente aqui, ó, que está escrito assim, quer ver? No parágrafo, deixa eu ver aqui para mim deixa eu ler só aqui bem na frente, aqui, no 200 aqui. Deus, eu estou tão contente, eu não sei o que fazer. Ele estava sem jeito de falar, né? Isto não me põe aqui só para falar. Estou nisso também. Eu estou no meio de vocês. Veja, esse sou eu. Olha, você vê. Esse sou eu. Eu tenho família e eu tenho irmãos e irmãs que eu amo. E o Deus do céu é suficiente bondoso para descer e revelar isso por meio de si próprio, através de visões que têm sido provado ser a verdade por 30 anos. Estamos aqui, nós temos chegado. Isso é tudo. Pesquisa científica tem provado isso, a vindicação da palavra tem provado isso, e estamos aqui. E esta revelação vem de Deus, e é a verdade. Você apanhou alguma coisa? Amém. A congregação diz amém. Eu apenas gostaria de saber se você compreendeu. Veio, sim, Senhor. Talvez eu não tenha que lhes dizer então no domingo. Observe, maravilhoso agora. Notem agora. E então, de acordo com a época que Deus ia libertar o mundo antediluviano, ele enviou uma águia. No tempo em que ele ia libertar Israel, ele enviou uma águia. Crê você que no tempo mesmo, João, na ilha de Pátimo, esta mensagem era tão perfeita que ele não poderia confiá-la a um anjo? Esta mensagem era tão perfeita no tempo de João na ilha de Pátimo. Está vendo? Você sabe, deixa eu voltar aqui. E não podia, você sabe, um anjo é um mensageiro. Você sabe que o mensageiro era um profeta? Crê você nisto? A congregação diz amém. Vamos provar isso, Apocalipse 22, vamos ver se era uma águia. Sim, veja, ele era claro que ele era um anjo, ele era um mensageiro, mas foi um profeta que revelou todo esse livro o livro de Apocalipse para ele. Entendeu? João era o tipo da noiva. E quem revela o livro para a noiva não é o mensageiro? Está vendo aqui? Está vendo como que é duro para muitas pessoas? Porque a revelação só pode vir através de profeta. E Deus já tinha esse homem para fazer isso aqui na terra. Deus já tinha esse homem para fazer. E ele fez. Na verdade que ele fez. Agora eu quero voltar aqui, porque é isso que eu quero que os irmãos entendam aqui. Ó.
que eu estava falando, que ele é Deus que estava revelando através dele. Então, quando ele foi comparar os selos de São Mateus com os selos, ele chegou no quarto selo e não encontrou o quarto selo. E aí ele ficou sem saber, mas eu não li isso. Ontem, é claro que ele já tinha pregado. Ele já tinha pregado o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Agora ele estava pregando o sexto selo. E aí ele foi comparar e não encontrou o quarto selo de jeito nenhum. Mas nós encontramos. Porque aqui é uma revelação. Lá é quando ele estava pregando. Aqui é quando acontece. E acontece que o quinto selo estava dentro do quarto. E a águia é que tinha que revelar. Porque, deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque já aqui no quinto selo, por exemplo, aqui 244, aqui está escrito aqui no quinto selo: os judeus e Hitler os odiavam do mesmo modo Eichmann e Stalin e todo o restante do mundo veio, mas eles permaneceram fiéis no que eles criam, e eles os mataram porque eles eram judeus. Está vendo a revelação? Está revelado. Aqui está revelando também que eles sofreram tanto porque eles mataram Jesus. E eles, quando estavam morrendo, reconheceu. Sabe? Aqui está escrito aqui, mas não vou ler não, só para nós ir aqui na revelação do selo. Aqui, vamos no sexto selo agora. Ele falando sobre as três perguntas. 151, eu creio que vou dar conta aqui. 151, observe aqui. Então, aqui estão três perguntas feitas. Os judeus, seus discípulos, três perguntas foram feitas. Agora observe, que primeira, quando serão essas coisas? Nós lemos, você está recordando que eu li aqui de São Mateus? A primeira, quando serão essas coisas? Quando não ficará pedra sobre pedra? Que sinal haverá da tua vinda? A segunda pergunta, e do fim do mundo? Vê isto. Ali estão três perguntas. Agora, ali é onde muitos homens cometem os seus enganos. Eles aplicam essas coisas aqui em alguma determinada era, então. E quando veja você, ele está respondendo as três perguntas. Tá? Aí ele continua falando aqui. Observe agora quão lindo isso é. Terceiro versículo, veja a última frase ali do terceiro versículo. Primeiro eles o chamaram ao Monte das Oliveiras, ali particularmente. Diz-nos quando serão essas coisas? Pergunta número 1. Que sinal haverá da tua vinda? Pergunta número 2. E do fim do mundo? Pergunta número 3. Veio? Ali tem três diferentes perguntas feitas. Ali foram. E agora eu quero que vocês virem e vejam como Jesus aqui lhes fala a respeito dessas coisas, tá? Agora vamos aqui, os 55. Agora vamos voltar ao primeiro selo dos selos e comparar esse primeiro selo com essa primeira pergunta. Eu vou ler aqui, mas depois vocês comparam isso, pega a sua mensagem, sexto selo, e compara São Mateus com Apocalipse 6. Mas eu vou ler para corrido aqui, para os irmãos verem aqui. Comparar cada pergunta exatamente e ver se não estão perfeitamente ligadas, tal como fizemos com as eras da igreja e tudo mais, exatamente do mesmo modo. Aqui está o selo, perfeitamente aberto então. Observe agora. Agora vamos ver, primeiro, então tem muita resistência, e então ele vai começar a responder agora. Queremos comparar isto com os selos. Agora observe o primeiro selo, Apocalipse 6, verso 1. Agora vamos ler o verso 6, verso 1 ao 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, ouvi um dos quatro animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. A voz do primeiro animal. Quem era o primeiro animal no sentido lá? Vocês não sabem? O leão. Quem era o leão no sentido do livro lá? Mateus. Pois quem é, aonde Jesus estava revelando o selo, não era no primeiro, através do primeiro poder? Pois é. Então é através do leão, Jesus estava revelando o selo. Então, viu a voz do primeiro cordeiro, quando o cordeiro abriu
os selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhes dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Veja aqui agora, ele vai comparar com o primeiro selo lá. Quem descobrimos ser este sujeito? A congregação diz: o anticristo. Anticristo, São Mateus 24, 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Está vendo ele comparando São Mateus com o selo? Não está certinho o que está lá? Pois é, está vendo? Porque lá é quando Jesus falou, aqui é quando acontece. Agora o segundo selo, Mateus 24, 6, ou Apocalipse 6, 6 e 4, junto. Agora observe, Mateus 24, 6, agora deixe-me ver o que diz. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Correto? Vamos tomar o segundo selo, Apocalipse 6, 3. 2, observe o que ele diz aqui. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros, e foi-lhes dado uma grande espada. Segundo selo, vocês notaram aqui? Perfeitamente, exatamente. Eu gosto de fazer a Escritura responder a si mesma. Você não gosta? Amém. A congregação diz amém. O Espírito Santo escreveu toda ela e ele é capaz de revelá-la. Agora vamos, observe o terceiro selo. Agora aqui que faz, segundo detalhe. Observe o terceiro selo. Agora, esta é a fome. Agora Mateus 24, 7 e 8. Vamos pegar o 7 e 8. Mateus 24. Você viu que é o terceiro selo? Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. Veja, isso está se aproximando agora. Agora, é Apocalipse 6, agora vamos abrir o terceiro selo, e encontrado em Apocalipse 6, 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Veja, exatamente o mesmo selo, a mesma coisa que Jesus falou, correto? O quarto selo agora aqui, você vai ver. Pestilência, morte, observe Mateus, leiamos o verso 8, 7, 8, creio que é, o quarto selo que tenho aqui, certo? Agora, o que eu li aqui atrás, será que eu li algo errado? Sim, eu tinha isso marcado. Aqui agora, seguiremos, sigamos, correto, Senhor. Agora vamos começar no verso 7 e 8, ou outro em Apocalipse. Agora veja o 7 e 8 de Mateus 24, tudo bem agora. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, está vendo? Peste e terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio de dores. Agora, o quarto selo, como lemos aqui, o quarto selo, começando no 7 e 8, nesse outro agora, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Agora, espere, eu anotei isso errado? Sim. E agora? Só um minuto agora. Você viu o quê? Que ele não encontrou? Não encontrou. Exatamente, e ele já tinha pregado os selos. Mas por quê? Porque Deus pegou do jeito dele. E Deus estava falando através de William Branham. Não era o William Branham que estava falando. Era Deus revelando o selo conforme está escrito, da maneira que ele deixou em São Mateus. E como ia acontecer 2 selos juntos, porque quando William Branham
entrasse em ação aquele anjo que estava levando Israel, que estava dentro do nosso selo, que significa para nós o quinto selo, que eles morreram dentro do nosso selo. Aquele anjo deu uma ordem dele pregar o evangelho. Era o mesmo anjo, só que o anjo ia revelar de acordo com ele, não era de acordo com o William Branham. O William Branham estava na mão dele para falar o que ele quisesse. Você viu aqui o que aconteceu aqui? Você pode ler até o 176, que ele disse assim: agora estamos no quinto selo agora, e foi o que vimos ontem à noite, e eles seriam entregados, está vendo aqui? Ele não encontrou, e ficou desse jeito aqui, ó. Mas graças a Deus nós encontramos que Deus não erra. O homem erra, mas Deus não erra. Você viu que aqui ele lutou e falou: mas eu não li ontem. Quer dizer, já tinha pregado o quinto selo ontem, já tinha pregado o quarto selo anteontem e tudo mais. E na pregação do quarto selo ele foi direto, mas quando chegou para comparar, não teve jeito. Por quê? Porque quem revelou o selo foi Deus. E Deus revelou do jeito que está escrito em São Mateus. Lá não tem verso para o quarto selo. Não tem. Exatamente porque o quarto selo seria uma explicação de tudo. E o quarto selo seria a explicação através de um homem vivendo aqui na terra. E Deus vivendo através desse homem, falando o que ele queria falar. Vocês entenderam como que Deus faz as coisas? Ficou claro para vocês? Como é que Deus faz as coisas? Então, é isso que a gente tem que entender. Por exemplo, só para me terminar agora, aqui, ó, só para os irmãos verem uma coisa aqui, tem aqui a pergunta e resposta sobre os selos. Em várias mensagens, o profeta sempre falou que haveria uma maneira dos judeus, que quando acontecesse dentro da grande tribulação, que os judeus, por causa de que eles têm o dinheiro, Roma tem o dinheiro, e os judeus também têm, então que a quebra do pacto seria exatamente um problema entre Roma e os judeus, né? Pois é. Agora, toda a mensagem lê, mas aí se você pegar aqui, ó, você vai encontrar uma coisa aqui, ó. Porque aqui alguém fez a pergunta para eles a respeito. Vamos ver o que ele respondeu? Por isso que a gente tem que ler mensagem para entender. Porque se você lê em várias mensagens, está escrito que vai acontecer um pacto. E é claro que vai, mas aqui ele fala: eu não sei como será esse pacto não, tá? Eu não sei. Porque aqui fizeram a pergunta aqui, no 289 da mensagem, pergunta e resposta. Onde está a escritura que mostra que o catolicismo enganará os judeus e ficará com os seus bens? Fizeram a pergunta para ele. Agora, o que diz que a besta enganará pela riqueza? Ela não diz isso, mas estamos presumindo que aquilo... Está vendo? Presumindo aquilo. Agora, outra noite você recorda, veja atentamente a fita, eu nunca disse que aquilo era o que eles fariam. Eu disse, veja, os católicos são o grupo mais rico do mundo, não há ninguém como eles, e o que eles têm, que eles não têm, os judeus têm o restante. Está vendo a resposta? Mas na frente ele disse aqui, e há apenas uma coisa que resta para esses Estados Unidos fazerem. Agora, deixa eu ler só mais embaixo aqui, ó. Tem umas aqui. Esta é a minha ideia, falando dele. Estou apenas presumindo, simplesmente olhando nisso de um ponto de vista natural, que pode estar a 1 milhão de milhas de distância. Eu realmente creio que bem ali... naquele dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Eu creio que, bem, ali uma bola começará a rolar.
Agora a Igreja Católica lá atrás começou a cobrar e coisa, aí ele vai mostrando aqui, mas ele está provando aqui que ele falou, mas ele não garante que seja daquela maneira, mas que vai acontecer, vai. Nós não podemos pegar isso aqui e dizer assim, ó, porque deixa eu mostrar para os irmãos uma coisa, nós pegamos sobre os judeus e sobre problema entre nação, nós não estamos olhando isso, nós estamos olhando o lado espiritual. Nós estamos olhando os judeus predestinados que estão lá para receber 2 profetas. O resto é resto. A gente sabe que não só os judeus vão ser destruídos, nós sabemos que todas as pessoas vão ser destruídas na Terceira Guerra Mundial. Sabe? É isso que nós temos que entender. Agora, os 2 profetas começam a pregar quando a noiva sobe. E aí, 3 anos e meio eles vão pregar. E vai piorando, 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 até que entra a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial começa quando Moisés e Elias morrem. Aí, como eu já preguei uma mensagem aqui, na Terceira Guerra Mundial não existe ninguém salvo. Todas as pessoas salvas que vão entrar na grande tribulação morrem durante 3 anos e meio. O resto é filho da serpente. Só. Não tem ninguém salvo na Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Todas as pessoas que entram lá já não tem nem um mínimo de chance para ser salvo. Salvação vai depender agora entre Apocalipse 10, quer dizer, 9, que é a Segunda Guerra Mundial, e a Terceira Guerra Mundial, que é Apocalipse 11, verso 15. Aí há uma chance de salvação, que é a mensagem de William Branham e a mensagem dos 2 profetas. É a chance para as pessoas ser salvas. Fora disso, nada. Rejeitou essas 2 mensagens, nada. Não existe mais salvação. Aí é só fogo mesmo. Aí é só destruição. E depois o milênio estabelecido, logo depois, eu não sei quanto tempo, depois que a Terceira Guerra Mundial terminar o seu efeito e não tiver nenhum ser vivo aqui na Terra, então aí começa o milênio. A partir daí, o milênio começa aqui na Terra. A igreja desce de lá e vem para cá. E eu quero estar nesse milênio. Nós queremos estar nesse milênio. Sabe? Então, o que nós precisamos de entender é isso. Por que nós tentamos mostrar essas verdades aqui? Porque elas estão ficando esquecidas. As pessoas não estão entendendo mais a mensagem e pregam qualquer coisa e mudando o sentido, não podendo mudar. É do jeito que está escrito que vai cumprir. Para dizer mais a verdade, é do jeito que está escrito que está cumprindo. E é muito mais tarde do que nós pensamos. Você sabe que praticamente tudo que nós estamos lendo aqui, praticamente só está faltando a parte dos judeus e a parte da transformação. Quase que está naquela hora quando Noé entrou na arca e houve um silêncio e não choveu durante 7 dias, e aquele silêncio, e parecia que não ia acontecer nada, nem para Noé, nem para quem estava lá, mas aquele silêncio foi como uma espera. É claro que mesmo que houvesse um arrependimento, não entrava mais. Quem tinha fechado a porta era Deus. E nós estamos, parece que... Você está notando isso? De tanta coisa errada que está sendo pregada, se você não conhecer a verdade, você fica esmorecido? Todo lado que você escuta está ao contrário da mensagem. Porque pode estar contrário a mim, contrário a nós, mas nós não podemos estar contrário a essa mensagem. Aqui, essa mensagem está certa. E nós temos que seguir esta mensagem, sabe? Porque essa mensagem é a revelação dessa Bíblia. Tá? Tudo que está nessa mensagem aqui, como eu mostrei para você, chega na parte do homem, o homem falha, mas Deus não falha. Tudo que Deus fala está certo. Você crê assim? Eu também creio. Então vamos colocar de pé e vamos orar? Essa irmã, eu cumprimentei ela aí, a irmã que está na cadeira, esqueci o nome dela. Virgínia, a irmã Virgínia.
A irmã Virgínia, eu cumprimentei ela toda satisfeita, né? Graças a Deus, né? A irmã Virgínia, com 98 anos, mas quase no final da vida ela aceitou o melhor. Batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, aí está aí. Quando muitas pessoas com saúde não vêm, né? Com dificuldade, mas a mãe e o neto traz, ela está aí ouvindo a palavra de Deus. Irmã Graça pede oração por sua sobrinha, a Yane Silva, que teve uma criança. Irmão Rogério pede oração por sua cunhada, Marina Ribeiro Rodrigues, que está enferma e internada, esperando por cirurgia. Irmão Jurandir pede oração, como nós já oramos, nós vamos continuar orando, oração por sua neta, Aline, resultado de vestibular. Nós vamos orar para Deus abençoar e ela passar, né? E está tudo bem. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui chegou, Senhor, esse pedido de oração, Pai. Eu li aqui, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai bendito, ouvir, Pai, as nossas orações a respeito, Senhor. Meu Deus, da sobrinha da irmã Graça, Senhor. Meu Deus, que teve uma criança, ajuda ela, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Rogério pedindo também, Senhor, pela cunhada Marina Ribeiro, que está enferma e está internada, esperando cirurgia. Meu Deus, ajuda ela, Senhor. Meu Deus, para que seja decidido logo, para que ela possa fazer essa cirurgia, Senhor. Nós entregamos ela em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar dela, Pai. Irmão Jurandir também, Senhor, pedindo oração, Senhor, por sua neta, resultado de vestibular. Ajuda ela, Senhor. Meu Deus, eu creio que ele está esperando e ela também está esperando, Senhor, um bom resultado. Nós pedimos, Senhor, Pai, que ajuda ela, Senhor, neste vestibular, Pai, que ela possa passar sem nenhum problema, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, agora, Senhor, nós estamos retornando para os nossos lares. Eu peço, Senhor, que nos ajude, leva-nos em paz e ajuda os Teus filhos, Senhor, que trabalham, Senhor, aqueles que viajam, Senhor, guarda eles em todos os lugares. Tem misericórdia, Senhor Deus, da vida de cada um. E ajuda eles, Pai. Meu Deus, nos seus lares. As irmãs que têm criança nova, Senhor. Que têm filhos, Senhor. Abençoa os seus filhos, Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Fica conosco, Senhor. E leva-nos em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, até terça-feira, quinta e domingo, se Deus nos dá vida, nós estaremos novamente aqui.